Bom dia a todos. Eu quero agradecer a Adriana Pires, a Ana Luísa Wolff e a Maria Clélia Menegatti, colegas da Diretoria da Infância e da Adolescência, pela organização e participação hoje nesse encontro, onde nós pretendemos apresentar um aperitivo do rico e extenso trabalho da Rosela Sandri, que é a nossa convidada especial do simpósio que vai acontecer agora, no próximo agosto, 14 e 15. Bom, há 4 meses atrás, não é? Nós pensávamos em ter perdido todas as atividades do primeiro semestre devido à pandemia do coronavírus. O tempo passou, conseguimos repensar, reorganizar e enxugar o programa, não é, do simpósio, que permaneceu muito interessante, tanto é que tem despertado já um interesse muito grande. Agora, nós abrimos as inscrições e menos de 48 horas depois, as 500 vagas já estavam esgotadas. Bom, mas eu quero, né, dizer algumas palavras sobre a Rosela, que eu conheço há mais de 20 anos, desde o terceiro colóquio europeu de observação de bebês em Barcelona, isso em 1996. Né? E ela se destacou, ainda lá, com um trabalho extremamente sensível e profundo, original, sobre a mente, o mundo primitivo do bebê e o seu ambiente. Nesses anos todos, desde 96 até hoje, a Rosela continuou desenvolvendo um trabalho constante nessa área, apresentando ideias, resultados, achados dela em encontros, congressos, publicou em inúmeras revistas e escreveu livros. Também, eu quero dizer que a Rosela é italiana, mora em Bruxelas, trabalha sistematicamente também na Itália, França e no Senegal. Ela é psicanalista, é presidente da Associação Internacional para o Desenvolvimento da Observação de Bebê no Método BIC. Ela é uma pessoa de temperamento alegre, agradável, de fácil contato. É uma analista viva, inquieta, que junta com uma habilidade muito grande o ofício de analista e o método BIC. E conta, para isso, com um talento excepcional de trabalhar, de estudar o mundo primitivo do ser humano. É uma pessoa extremamente talentosa. Com muita força, coragem, muito trabalho, ela conseguiu, em 2012, organizar o Congresso Internacional de Observação de Bebê. O 9º congresso foi em 2012, no Senegal, em Dakar. Foi impressionante a participação dos africanos e de colegas de vários países do mundo inteiro, mas chamou a atenção o interesse, a valorização, a utilização das aplicações do método BIC nas instituições que acolheram esse trabalho e que a Rosela teve uma capacidade, não é, de levar e manter, até hoje ela mantém esse trabalho que continua em franco desenvolvimento na África. Bom, esse congresso de 2012 originou um livro que nós vamos mostrar para vocês, não é? Publicado em 2018, está esgotado, e que tem os primeiros 9 capítulos com trabalhos da Rosela e da Rosela com os grupos que ela organiza e trabalha na África. Mais 9 capítulos
com trabalhos de colegas, não é? De outras culturas, da Inglaterra, da França, da Argentina, da Colômbia e do Vietnã. Então, é um livro muito rico, muito interessante e que depois nós vamos apresentar. Eu poderia falar muito da Rosella, mas nós preferimos que eu leia um depoimento da Rosella que ela coloca para abrir esse livro. O depoimento é o seguinte: esses bebês que nos fazem viajar. E ela diz: meu encontro com o Senegal e com o grupo de formação de observação de bebês se parece um pouco com uma história de amor. E como em todo amor, vivemos momentos intensos, apaixonados, difíceis, desanimadores e momentos de criação fecunda. Eu diria que, como em todo amor, existe, sobretudo, uma história que começou e que, espero, durará por muito tempo. Uma história que, como em todo encontro verdadeiro, transforma-nos verdadeira e profundamente. Sei que não sou mais a mesma depois desse encontro, porque outro mundo se abriu para mim. O desejo que me moveu na formação de observadores de bebê no Senegal foi, acima de tudo, um desejo de miscigenação de culturas analíticas, de cores, de pensamentos, cruzamento de olhares para tentar criar, aqui e ali, novos olhares sobre o bebê. A observação de bebês, em seu próprio contexto cultural, traz músicas diferentes de diversos países do mundo, experiências vivas que nos ensinam o sentido do encontro. Encontro com os bebês do mundo externo e como o bebê interno de cada um de nós. O significado mais profundo é o que de uma experiência estética de encontro com a beleza do mundo psíquico, com a beleza do amor que cria vínculos. Esperamos que cada leitor se aproxime deste livro como um bebê, que vem ao mundo para descobrir algo novo, trazendo questionamentos e seu mistério. Eu acho que isso é muito a Rosella. Bom, então, vamos começar com a apresentação das colegas, não é? Vai iniciar a Maria Clélia Menegatti, que é um membro da SPPA. Ela é licenciada em Filosofia pela URGS, tem pós-graduação e especialização em Psicologia Clínica e especialização em Reeducação da Linguagem pela PUC, professora e psicóloga do Departamento de Assistência e da Secretaria de Educação. Está com a palavra a Maria Clélia. Obrigada, Nara. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando, né, desta atividade, né, preparatória do simpósio. Então, eu vou trazer assim, alguns comentários, né, como diz a Nara, é mais um aperitivo, né, bem resumido, do primeiro capítulo do livro da Rosella, em que ela traz assim, ó, toda a complexidade da cultura senegalesa, né, com seus mitos, né, com as suas crenças religiosas e animistas, que são muito arraigadas, né? Mas que ela, assim, com muita profundidade psicanalítica e com muito respeito pela cultura, conseguiu realizar um lindo trabalho, como a Nara já apresentou, né? Mas o que ela diz é o seguinte, que quando a gente vai observar uma outra cultura, né, nós vamos para conhecer, para descobrir coisas novas e nos deixar surpreender, né? Então, ela segue bem a Esther Pique, que diz, olha, quando vocês vão observar, vocês não sabem nada, né? E seguindo também Biel, né, que recomenda aos analistas de se manterem sempre sem memória e sem desejo, né? Bom,
mas a Rosela se mantém, assim, ao longo de todo o trabalho dela, né, numa posição, assim, de não julgamento e de humildade, também como preconiza Esther Bick, né, porque a melhor proteção contra qualquer colonização cultural e, às vezes, ela até diz científica. Bom, mas a Rosela, antes de iniciar esse trabalho, ela fez um curso sobre cultura senegalesa, né? Ela refere no livro, aos seminários, né? As coisas que ela aprendeu. E durante um ano, ao longo de um ano, o grupo de observação se reuniu 5 vezes durante uma semana. Né? Bom, e uma coisa importante, né, deste trabalho é a discussão e a tradução da palavra observar, né? Em Wolof, não sei se é assim que se diz, em Wolof, que é a língua mais falada no Senegal, embora o francês seja a língua oficial, né? Então, esta palavra ela tem 2 sentidos, né? O seitu seria assim uma conotação mais científica, né? E o nemekyu seria assim um olhar profundo, ativo para o não conhecido, né? E uma atenção especial às emoções. Então, ela diz assim que o grupo adota este termo nemekyu como se adota um bebê vindo de fora. Né? E este é o método que ela procura seguir. Mas, então, na cultura senegalesa, como nas outras culturas africanas, a dimensão do olhar tem um papel central. Né? Então, o olhar tem várias conotações. Um olhar maldoso, um olhar intrusivo, um olhar perseguidor, mas também um olhar benevolente. Então, na cultura, né, africana, especialmente a senegalesa, né, quando um bebê se agita, né, essas dimensões persecutórias adquirem assim, uma importância muito grande. Então, imediatamente, o bebê tem que ser protegido, né, destes aspectos perseguidores e maldosos. Mas enquanto uma família senegalesa aceita a experiência de observação, algumas questões surgem, né? Assim, o que eles realmente mostram, né? O que o observador pode comunicar ao grupo, o que ele pode dizer, né? O que uma formadora, né, que ela se intitula formadora, uma formadora de uma outra cultura pode ver ou não pode ver. Né? Mas ela diz o seguinte, então, a experiência tem que passar através de diferentes filtros. Né? E aí, seguindo o bio, podemos dizer que é uma experiência em O, não comunicável. Mas a Rosela diz o seguinte, que apesar de todos esses filtros culturais e psíquicos, algo de muito autêntico é comunicado. Né? O que é possível, assim, ter um conhecimento suficientemente bom do desenvolvimento do bebê na família e no contexto cultural. Né? Aí ela traz assim alguns exemplos que ela diz que marcaram muito, né, sobre algumas observações. Né? Porque apesar de toda essa desconfiança, né, da família, né, com esses olhares, com a maldade, surge algo de muito íntimo, de muito próximo entre o observador e as famílias. Né? Então, ela traz um exemplo do bebê Reiki, que na 6ª sessão, no final da sessão, o pai convida o observador para dirigir a oração, quando normalmente, né, essa é uma função do pai. Né? Então, ela diz assim, que isso representa muito, né, o reconhecimento da importância do papel do observador na família. Né? E sobre a observadora mulher, né, ela diz o seguinte, que a mãe da bebê, né, que vivia com a sua própria mãe e os outros filhos, às vezes se referia à observadora como se ela também fosse a mãe do bebê. Né? E às vezes dizia, o seu bebê, né? Bom, mas voltando um pouco à questão do olhar, né? Se na nossa cultura a dimensão do visível é importante, o do se mostrar,
Na cultura tradicional senegalesa, não se pode ver, eles evitam mostrar, né? Eles protegem o que tem mais valor. Porque eles acreditam muito assim, na força destrutiva do olho, né? O olhar intenso pode causar doença, fracasso social ou até a morte. Mas um aspecto interessante é que durante a colonização, os africanos, né, não olhavam no olho, não olhavam os patrões, né? Então, se criou, né, algo assim, de que taxavam os africanos de falsos, enganadores, mentirosos, né? Mas é que, na verdade, na cultura senegalesa, o olhar do olho do chefe, né, das pessoas superiores, não era de bom tom, não é? A boa educação ensina que não se olha no olho dos chefes, né, dos superiores, né? Mas nós não podemos pensar que na relação mãe-bebê, né, esse olhar não seja importante, né? Então, para eles, o olhar da mãe pousando sobre o filho também é protecionista, é estruturante, né? Sob o olhar benevolente da mãe, os bebês, as crianças tornam-se resistentes a todas as agressões físicas ou místicas que vêm do exterior. Tá? E na crença tradicional dizem que até a morte tem vergonha dos olhos da mãe. Porque da África, né, principalmente no Senegal, que nós estamos falando, o índice de mortalidade infantil, principalmente antes do primeiro ano, ainda é muito alto. Né? Então, eles dizem que quando uma criança agoniza, se a mãe está presente, eles não morrem. Né? Então, para entregar a criança, né, as matronas fazem a mãe sair, a mãe se retirar. Bom, e na educação tradicional, o olhar da mãe tem uma comunicação maior. Né? Se na presença de outras pessoas a mãe não pode se dirigir verbalmente ao filho, ela se comunica pelo olhar, né? Ela dá as diretrizes e a criança decodifica a mensagem. Então, o olhar materno, ele representa também uma comunicação muito sutil, né? Que a Rosella diz assim, que o observador ocidental teria dificuldade de ver as nuances deste olhar, né? E que eles têm isso muito, né? Bom, ela traz mais alguns aspectos assim ainda sobre essa fantasia do olho ruim e da linguagem ruim, né? Então, do olho ruim, se na presença de certas pessoas que dirigem o olhar para o bebê, né, que esse bebê pode chorar, né? Porque os bebês têm essa capacidade, né, de perceber a maldade que está no outro. E ainda sobre a fantasia do olho mau, ela diz que os observadores não podem ver a mãe amamentar. Tá? Eles não podem olhar. Então, lembra um pouco o Meltzer, né? Que diz assim, que não tem nada mais lindo do que a experiência estética da visão, né, de uma mãe amamentando. Né? Então, eles se preservam. Né? O observador pode ter uma inveja, um olho ruim nesse momento. E sobre a linguagem ruim, tu não pode fazer um elogio, dizer alguma coisa direta, né? Principalmente com o bebê. Se tu quer dizer que ele é bonito, tu pode até fazer uma comparação. Ah, ele é mais belo do que o fulano. Né? Mas nada pode ser diretamente, porque isso pode dar azar. Né? Mas aí ela diz o seguinte, tem várias coisas, mas eu vou encerrar aqui, que eu deve estar dado tempo. Né? Ela diz o seguinte, que estes encontros têm concebido um novo bebê, né? Que carrega consigo toda a beleza e a complexidade destes encontros. Então, fico por aqui. Obrigada. Clélia, que lindo início nós tivemos. Muito bonito. Eu acho que vamos dar continuidade para trazer mais detalhes da cultura, não é, africana, através da Ana Luísa. Está contigo, Ana Luísa. Vamos seguindo. Abre o microfone.
Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui, né, e tentar fazer um resumo de um livro tão rico, né, da Roseli e colaboradores, que narra, então, essa experiência transcultural da observação de bebês, método Sterbic. Para tanto, a gente teve que fazer uma seleção, né, a gente optou pelos bebês e pelas mães senegalesas, que é onde tem mais material, e eu escolhi fazer, então, 4 momentos, né? Os rituais da gravidez e do parto, aleitamento e desmame, né? Então, vamos para o primeiro slide? Tá. Então, o livro é esse, né, muito interessante, muito rico, que a gente tem disponível para emprestar para quem quiser copiar, porque ele está esgotado, né? Próximo, por favor. E como a Maria Clélia já falou, a mortalidade neonatal na África é muito alta, em torno de 35%. Então, muito é feito, né, pela comunidade, né, para tentar fazer com que as gravidezes vão a termo, né? E então o termo mais conhecido para designar então gravidez é o ENB e significa envelopar, recobrir. As fronteiras do dentro e do fora são rapidamente estabelecidas, sendo o conteúdo de dentro, o feto, a prioridade. A grávida vive uma série de interdições. Veste-se com roupas largas para disfarçar a barriga. Separa-se a vida íntima e social. Devido a seu estado de fragilidade, considera-se que a gestante se encontra entre a vida e a morte. Ela tem que proteger o seu bebê dos maus olhados, como disse a Maria Clélia, né? Pois acreditam que os bebês atraem espíritos maus. Ela busca proteção através de amuletos. Seus desejos devem ser satisfeitos e, como é muito atendida, suscita inveja dos espíritos que podem atacar o seu bebê, apossando-se dele até o 4º mês da gestação, quando se considera que esta vingou. Até então, o feto é considerado um ser à parte, não sendo humano ainda, cheio de desejos estranhos que aparecem através dos desejos maternos. É interessante que tudo isso, como a Maria Clélia falou, a Roseli e os grupos de estudos estudaram muito a cultura senegalesa, mas muito do que foi apreendido foi pela experiência das observações e discussões após as observações, né? E eu resolvi fazer essa seleção porque eu achei muito rico, né, a questão da vida primitiva. O parto, então, né, no Senegal é visto como uma separação. A mãe é acompanhada por parteiras e algumas familiares, mulheres, que cuidam dela, como ela deverá cuidar do seu bebê. Este é visto como pequeno e grande. Pequeno por sua condição de dependência absoluta e grande por ser um mistério, a encarnação de um morto. A função dos adultos é, então, trazer essa criança ao mundo dos humanos. A mãe deve identificar a natureza do bebê, ficando o mais próximo possível dele. O pai participa simbolicamente do parto. Agora, uma coisa muito interessante, o ritual do banho, né, é em 3 momentos. O primeiro é com água morna, o segundo é com sabão local, e o terceiro em água, onde eles colocam uma bijuteria em ouro, uma bijuteria em prata, nessa água, né, submersas em sal e sorgo. Esses elementos buscam garantir vida longa e próspera ao recém-nascido. O sorgo, ele é parecido com o milho, ele é um cereal, que no Brasil ele é usado para alimentar animais, mas na África é para alimentar humanos. Então, antes de ser amamentado, né, o bebê recebe 7 gotas de um líquido ritualmente preparado pelo muçulmano, né, o marabu, com versos do Corão. Após, ele é colocado no seio. A avó materna, que é uma figura muito importante na maternagem, no auxílio da mãe, né, na maternagem, então ela auxilia a cuidar do bebê, né, que é diariamente massageado, banhado e amamentado por demanda. Ocorre uma reclusão absoluta até o 3º dia do recém-nascido, e somente então ele é anunciado como a chegada de um estrangeiro. Então, essas primeiras 62 horas servem para a mãe cuidar, né, e ajudar o seu filho a escapar dos espíritos maus e antropofágicos. É toda uma vida muito fantasmática, né, e que é muito rica. No 8º dia, somente no 8º dia, eles dão um nome, né, ao bebê nas cerimônias de reconhecimento.
O batismo tem como simbologia inscrever esse bebê na vida familiar e social. Então, tem toda uma questão do nome que é dado, né, que é bem explicado no livro, mas é muito complexo. Então, do nascimento ao 4º mês, a dupla mãe e bebê recebe tratamento especial. A mãe recebe massagens, banhos quentes com plantas e alimentação líquida até o 4º mês, a mãe. Até os 2 meses, mãe e bebê dormem juntos, sendo esse o espaço materno. E após, eles passam para o espaço paterno e somente depois para o espaço familiar extensivo e social. Então, o próximo, o aleitamento. Próximo slide. Então, o leite é considerado uma criação de Deus, né, no Senegal, e a unidade mãe e bebê está no centro das preocupações da comunidade, também, né, pela grande mortalidade. Existe uma série de crianças envolvendo o leite materno. A mãe que tem um filho com desenvolvimento psicomotor rápido, significa que o seu leite é quente. Se a mãe está deprimida, tem um leite frio e a criança não se desenvolve bem. Se a mãe não pode amamentar, cabe ao pai encontrar uma substituta e pagar por isso. Uma mãe boa é considerada tendo um leite doce. E ela garante assim que seu filho será aceito no grupo, né? Ao contrário da mãe má, vista como tendo um leite amargo. Assim, a mãe é considerada como um pilar da família no Senegal, enquanto que o pai fica responsável pelo sustento. Inclusive, eles acreditam que a inteligência é transmitida pela mãe e que o bebê tem o privilégio de acessar segredos e aspectos não ditos da intimidade do parto materno. E aqui é muito interessante, a rivalidade maior é entre os irmãos e nasce, então, né, no parto da mãe. Crianças que dividiram o mesmo seio são consideradas irmãs, mesmo não as de sangue, e não podem se casar. Então, aquelas crianças que foram amamentadas, né, por alguém que o pai teve que pagar, se a mãe não teve leite, né, ela é considerada irmã né, dos outros bebês daquela mulher. Então, o bebê africano do ventre às costas, que é o próximo slide. Então, carregar seus bebês nas costas é uma das características de maternagem na África. O contato máximo pele a pele é uma espécie de prolongamento da vida intrauterina, expandindo o primeiro continente, o útero materno. Levando nas costas, a mãe pode sentir as emoções do filho, dos seus desejos, suas mensagens e aumenta a sua capacidade de fornecer segurança e continência. Protege seu filho, de novo, né, dos espíritos maus, principalmente ao entardecer. E ela também fica mais liberada para atividades, podendo carregar o seu filho nas costas. Uma coisa muito interessante, né, é a questão dos panos, como a gente vê nas imagens, né. Esses 2 panos, existem 2 panos que envolvem a criança. O primeiro é confeccionado artesanalmente, né, e ele é chamado de saco ao continente, é fornecido pela linhagem materna. E ele será utilizado por todos os bebês daquela mãe, né? Eles compartilham, um a partir do outro, né, o uso desse primeiro pano. Né? Já o segundo pano, e ele é usado até o desmame. Já o segundo pano, que é fornecido pela linhagem paterna, é exclusivo de cada criança. E ele é usado até a puberdade. Né? A questão desse segundo pano é que se ele vai para a casa de uma outra pessoa, né, ele leva esse pano. Né, e ele representa, então, o processo de diferenciação e de separação da criança do seu núcleo familiar. Ele fica até a puberdade com esse segundo pano. A função do duplo envelope de panos, maternal e paternal, corporal e psíquico, favorece a integração de 2 elementos, feminino e masculino, e a junção entre as partes alta e baixa do corpo, representando uma maior coesão e auxiliando na formação de um espaço psíquico interno. As crianças africanas passam de mão em mão, nos colos e nas costas, e interiorizam o ritmo de quem as carrega. Existe grande sensorialidade, e as mães tendem a expressar emoções mais a nível vocal do que verbal, cantando, usando mais exclamações do que palavras, formando assim também um envelope sonoro contínuo. Como é o fantasma do mal olhado, a interação visual é substituída muitas vezes pela interação sinestésica, enquanto o bebê fica envelopado nos panos e em contato direto com o corpo materno.
Devido a essa postura mais ereta, verticalizada, né, e ao estreito contato mãe e filho, o bebê africano apresenta um desenvolvimento psicomotor mais precoce, bem como há uma facilitação do aprendizado do controle esfincteriano, pois a mãe sente as necessidades físicas do bebê de forma mais direta. Então, por último, né, o processo de desmame e a família senegalesa. O desmame ocorre em torno dos 2 anos e é considerado um momento delicado e perturbador. Os meninos são desmamados antes do que as meninas, pois podem desenvolver uma relação erotizada com o seio. O pai assume os rituais, né, dessa separação e tem a dupla função, então, de separar a dia de mãe e bebê e de voltar a ter a mulher para si, pois enquanto ela estava amamentando, ela estava interditada ao marido. O bebê passa a ser, né, chamado de bebê, passa a ser chamado de criança. Na cultura africana, vivem junto 3 a 4 gerações e a poligamia é aceita. Um homem pode ter até 4 esposas. A primeira é o chefe da família, né, a chefe. E o filho mais velho é o seguinte na hierarquia. A avó materna, uma importância muito grande, tá? Ela, no caso da falta da mãe, ela é a substituta direta da mãe. Como a família extensiva é grande, existem vários interditos e rituais a serem seguidos. Né? A Rosella sublinha que cada cultura tende a elaborar as próprias receitas, né? Para conciliar pulsão e civilização, e que a horda humana é balizada pelo que se passa de geração em geração. Para ela, a experiência com culturas mais primitivas permite conhecer, descobrir e aprender outras formas de relações humanas. Para tanto, como disse a Maria Clélia, né, cada um, né, tem que fazer um trabalho pessoal de descolonização de si mesmo, para tentar enxergar outras realidades de maneira mais receptiva e livre. Bom, foi isso por enquanto e obrigada. Obrigado, Ana. E está engrossando cada vez mais, não é? Esse caldo da cultura africana, que eu acho que vai nos dar uma discussão rica e interessante, porque alguns pontos, não é? Vocês conseguiram levantar desse livro da Rosella, não é? E eu acho que já dá uma ideia da riqueza, da multiplicidade de detalhes que a observação de bebês nessas culturas trouxe e enriqueceu muito o estudo e o conhecimento. Então, vamos passar para a Adriana, não é? Pacheco Pires, que é psicóloga e é membro graduado da SPPA. Adri, tudo contigo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Então, além, né, dessa experiência riquíssima, né, da observação do Senegal, nós pensamos em trazer, né, alguns outros trabalhos da Rosella. Então, eu vou falar, deixa eu colocar aqui na tela. Nós estudamos também mais 3 artigos da Rosella, né, que são o descobrimento do espaço em crianças autistas, espaço de observação, tempo de reflexão e análise infantil, e o primeiro sentimento de existência do bebê entre o corpo e o psiquismo. Então, eu vou dar só uma notícia muito breve desses 2 primeiros artigos, para a gente se deter um pouquinho no segundo e poder passar para a discussão. Tá? Bom, em o descobrimento do espaço em crianças autistas, a Rosella traz, né, a utilização do método de observação no tratamento de crianças com quadros mais graves, né, sem modificar ativamente a sua presença na sessão. Então, ela discute a utilização da observação em atendimentos clínicos de crianças autistas, né, em que ela acredita que a capacidade de reverir do terapeuta, né, a intuição, a empatia devem ser particularmente mais exigidas, né, do terapeuta, e exige um esforço adicional de vinculação psíquica. Então, nesse trabalho, ela relata a psicoterapia de uma menina autista,
de 13 anos, em tratamento desde os 8 anos, e ela vai ilustrando, ano a ano, né, como ela viu se desenvolver os primeiros esboços da construção do espaço psíquico interno. Nesse outro artigo, ela debate o quanto o método de observação pode ser frutífero, né, para o analista, porque permite ter consciência dos níveis primitivos de simbolização e experimentar um processo de crescimento e transformação psicológica que acontecem, né, com a mãe e com o bebê. Então, de novo, ela vai discutir nesse artigo o uso clínico, né, da observação de bebês, né, que abre, então, esse tempo de reflexão, esse espaço de reflexão que ela cita a BIC, então, né, na questão de que precisa tomar o tempo, né, quer dizer, tem o tempo de observação, tem o tempo de reflexão para poder observar o desenvolvimento, né, o acontecimento da história psíquica, né? Então, ela também ilustra situações clínicas, né? Bom, e o primeiro sentimento de existência do bebê entre o corpo e o psiquismo, né? Acho que, como a gente tem visto, o trabalho da Rosella, os artigos são muito clínicos e muito ricos, né? Por toda essa sensibilidade e sempre recheados de relatos de observação. Então, cada item desse artigo eu vou ilustrar com uma breve vinheta de observação, que acho que é a grande riqueza, né, do trabalho da Rosella, e que eu acho que vai ser um ponto de discussão importante, aparecendo, então, as diferenças culturais, né, de todo esse trabalho no Senegal e essas observações desses outros trabalhos, né? Então, o espaço corporal e as primeiras formas de temporalidade. A mãe acha que Pierre, 4 semanas, está um tanto nervoso. Diz que já passou muito tempo no seio pela manhã. Ela volta a lhe dar o seio, depois de tê-lo acariciado, beijado, lhe dado bico, sem que ele voltasse a se acalmar. A mãe está no sofá, semi-deitada, com Pierre deitado sobre ela, seguindo as formas do seu corpo. A mãe oferece o seio direito e o bebê se acalma imediatamente. Pode-se ouvi-lo mamar. Depois de mamar, fazendo 4, 5 movimentos com os lábios, uma parada, depois 4, 5 movimentos com o lábio e outra parada. A mãe olha para ele e ele fecha os olhos. E parece dormir rapidamente. Ele solta o seio e continua a fazer os movimentos dos lábios várias vezes, no mesmo ritmo de quando tinha o seio na boca. Então, para poder existir, né, é necessário, né, um tempo e um espaço, ou seja, ser no espaço e no tempo. É essencial que o bebê viva um sentimento de continuidade. Os cortes e separações possibilitam que um pequeno espaço se estabeleça para que o bebê descubra que ele pode criar alguma coisa, o que mais adiante, então, dá origem ao pensamento, né? É no corpo que o bebê descobre as primeiras fontes de pensamento, através de um gesto, uma sensação, um som. O corpo é, então, o primeiro objeto de simbolização, de metaforização e o primeiro objeto de experiência para o bebê, que lhe permite estabelecer os fundamentos de seu sentimento de existir. Quando começa a interiorizar um ritmo comum com a mãe, quando um certo grau de previsibilidade começa a ser possível para ele, é que pode se constituir um objeto interno. Então, ela coloca que as dificuldades comuns nos primeiros meses, como de adormecimento, muitas vezes são dificuldades de sincronização e de interiorização de um tempo em comum entre os pais e o bebê. O som e a luz são provavelmente as primeiras sensações estéticas que fazem o bebê viver a experiência de beleza do objeto, né? Então, o rosto da mãe seria onde o bebê pode descobrir
como numa paisagem, toda a riqueza emocional que anima a vida interna da sua mãe, seja ela ensolarada ou encoberta. Bom, a boca. Pierre, em 10 semanas, está deitado sobre a toalha de fraldas, nu da cintura para baixo. Ele olha a observadora com intensidade, mexendo as pernas, punhos e dedos na boca. Ele segue a mãe com os olhos quando ela se desloca perto dele. Ele parece estar bem presente, em contato e igualmente tomado por diversas experiências em torno de seus dedos na boca. Ele leva as 2 mãos à boca, elas se tocam, os dedos se cruzam. Às vezes ele coloca um punho, depois outro na boca, às vezes 2 ou 3 dedos de cada mão. Ele parece colocá-los profundamente, parece empurrá-los. Ouve-se barulhinhos de sucção, mas na maior parte das vezes ele parece procurar outra coisa. Repetir os movimentos de pôr e tirar, sentir contato com as mandíbulas, morder os dedos. Então, a boca, né, aparece como o primeiro teatro dos eventos psíquicos, o primeiro espaço onde o bebê pode viver uma experiência de união, né, como de vazio. No início, a boca deve ser preenchida com seio. Ela passa a ser um orifício que pode pegar e largar, que pode emitir sons que vêm do interior e que podem penetrar o espaço psíquico do outro. Esse mesmo movimento de vai e vem, de abre e fecha, é observado pela ação de colocar e retirar os dedos e punhos da boca. O olhar. A observadora diz bom dia e Pierre olha, parecendo interessado e curioso. A mãe vem despi-lo, se olham com certa intensidade. Pierre continua à vontade. Seus movimentos são delicados e harmoniosos. Ele continua olhando sua mãe. Quando colocado na água, ele mantém os punhos fechados. Depois abre e fecha os dedos. Ele não tira os olhos de sua mãe. Ele se vira de lado para vê-la melhor. São nos primeiros meses, né, os bebês vivem angústias primitivas, como o escorrimento, a perda do sentimento de coesão corporal, sentimentos de queda sem fim no vazio. Um bebê que não é segurado física e psiquicamente pela mãe tem poucos meios de defesa. Ele pode, né, isso seriam os meios de defesa dele, se segurar através de um dos sentidos, né? Por exemplo, o olhar. É a partir do contato olho no olho que o bebê parece adquirir uma possibilidade de ver-se no olhar da mãe e de ver o interior dela. O olhar torna-se um meio de fazer ligações, um meio importante de construção psíquica. O olhar também é uma forma de exercer controle sobre o meio para tomar posse da mãe, para penetrar nela. É como se pudesse lançar no objeto estados emocionais. As mãos. Pierre, 5 meses depois do despido, a mãe tira as fraldas, o limpa cuidadosamente e depois o ensaboa segurando suas pernas para cima. Ele rapidamente pega seus pés e coloca um na boca, chupa o dedão. Num outro momento, pega um pé em cada mão e os puxa para si. Dentro d'água, a mãe o segura sentado. Ele tenta pegar o peixe, estende as mãos, abre e fecha em direção à esponja, bate na água com a mão, bate no peixe que flutua, coloca-o na boca e esparrama a água com os pés. As mãos, então, têm uma função de primeiro representante do objeto e do movimento. Tem uma função de ligação, de mediação e de representação. Com suas simetrias, representam o duplo, o especular, o idêntico e, ao mesmo tempo, a diferença. São utilizados para se interpretar, se segurar, fazer junções com a parte inferior do corpo. As mãos também começam a exercer uma função de domínio sobre a realidade exterior. Bom, e por último, então, a verticalidade, né, e a ligação com a construção dos espaços.
Cecília está sentada no sofá entre a mãe e a observadora. Ela tenta passar engatinhando. Ela estende a mão e a observadora lhe pergunta o que ela quer. A mãe lhe responde: tu queres ir com a Marcele? Cecília olha a observadora e toma outra direção. Ela se aproxima do sofá e olha a profundidade do vazio que a separa do tapete. Cecília parece medir a distância entre ela, a mãe e a observadora. Quando o bebê começa, então, a ficar de pé, parece sentir a descoberta da dimensão de profundidade do espaço que o separa da mãe, da possibilidade de se afastar e, ao mesmo tempo, que tenta dominar o objeto pelo olhar. E aqui eu me lembrei, né, de uma situação, enfim, das observações no Senegal e das coisas que a Ana Luísa trouxe, que as crianças, por ficarem, né, nas costas, em posição vertical, acabam adquirindo, né, essa condição motoramente, né, antes do que os bebês ocidentais. Então, observam-se angústias mais primitivas de queda no vazio, sensação de vertigem e tentativa de domínio pelo olhar. O olhar tem uma ligação erétil de se segurar pelo olhar. Então, né, concluindo, né, a Rosella faz, então, nesse artigo, uma discussão sobre as contribuições do método de observação de Sterbick, né, dizendo que, enfim, que se observa, então, a partir daí, um interesse maior pelas origens da vida psíquica e suas primeiras manifestações, né, a possibilidade de um desenvolvimento da capacidade intuitiva, de escuta da contratransferência, uma nova abordagem de níveis primitivos de pensamento que se exprime através da corporeidade, através da ação, né? Uma visão binocular, né? Um olhar para o exterior, um olhar para o interior, né? E acrescido da multiplicidade de visões proporcionada pelo grupo de observação, né? E as discussões do grupo, uma maior capacidade de entrar em contato com sua parte bebê e a de seus pacientes e com aspectos não verbais e pré-verbais. Ela observa, então, tem observado um processo de crescimento e ampliação de projetos profissionais e da prática clínica, sendo um meio valioso de compreensão de situações complexas e um instrumento de preparação de atividades de prevenção e aplicação terapêutica. Então, ela cita algumas experiências, por exemplo, com mães detentas, em UTIs neonatal, uma série de outras possibilidades de observação. A psicoterapia, ela caracteriza como uma situação também de observação, mas de espécie diferente, na qual o espaço psíquico do terapeuta, com as suas ressonâncias que ele contém, é revelador daquilo que o paciente está vivenciando. Então, e a visão microscópica, né? E acho por isso que eu quis trazer um pouco dos fragmentos das observações, né? Porque essa microscopia das observações são, né, muito ricas, né? E que mostram, então, toda a riqueza que um ser possui. Então, por enquanto era isso, a gente pode discutir esses aspectos. Muito obrigada, Adriana, pela apresentação, e acho que vocês conseguiram dar olha, uma riqueza do trabalho da Rosella, um aperitivo muito interessante, né, que eu acho que vai estimular, né, a discussão e estimular também, né, que em agosto a gente possa continuar a desenvolver o trabalho da Rosella. Como nós temos ainda 15, uns 20 e poucos minutos, eu vou passar diretamente para o debate,
porque eu imagino que tenham questões que vocês poderiam, então, desenvolver mais ainda o trabalho que vocês fizeram. A Leia Lubianca Torme, é a primeira que está inscrita. Oi, estão me ouvindo? Oi. Oi, Leia. Oi. Eu queria dizer que, em primeiro lugar, né, cumprimentar as colegas, né, porque realmente foi um trabalho, um aperitivo, né? Para quem gosta, como eu, de vinho do Porto, foi assim um Adriano Ramos Pinto, legítimo, muito bom, né? E que nos convida, né, para pensar muitas coisas. Mas eu gostaria de pensar algo que eu acho, assim, eu considero especial no trabalho de observação de bebês, e que foi trazido pelas colegas, né, como na experiência assim, da Rosela no Senegal, como esse trabalho pessoal de descolonização. Né? Eu penso que, claro, esse é um trabalho que é típico e é proposto pela Esther Bick em qualquer observação. Mas claro que numa outra cultura tão diferente e rica, né, como a da África, do Senegal, eu penso que esse trabalho deve ter se potencializado. Né? E então, assim, pensando no que a gente vai trabalhar depois no simpósio, né, que é, assim, as diferentes aplicações da observação, especialmente a aplicação da observação no trabalho da análise de adultos, né, também, eu fiquei pensando como é importante esse trabalho de descolonização pessoal, né, que a observação propõe, que justamente é essa abertura à receptividade do diferente, à receptividade inconsciente, né, a esse mundo primitivo da experiência estética inicial da mãe do bebê, mas eu acho que, em especial, como o Winnicott dizia, né, essa matriz simbólica e amorosa que se estrutura nesses primeiros momentos e que é a matéria-prima para todas as outras experiências da vida. Né? E a gente tem a oportunidade de vivenciar isso, né? O que eu acho que é um ponto fundamental e que vai ser provavelmente trabalhado pela Rosela no simpósio. Né? E um outro comentário breve, assim, que me chamou muita atenção, achei muito interessante, sobre o ritual dos panos, né? E eu pensei justamente esse segundo pano, ele lembra muito, né, o objeto transicional, porque ele é algo que liga as origens e ao mesmo tempo separa, né? Assim, quando a criança, ao longo do desenvolvimento, né, ela vai da casa de origem para outros lugares, ela é acompanhada por esse pano, ela leva o pano. Então, eu achei muito interessante pensar isso. É isso, obrigada. E acho que vai ser muito bom usar esse aperitivo para o nosso simpósio. Com certeza, Leia, com certeza. Eu não sei aqui, houve algum problema, Grayson, que eu não tenho... Tem a Helena, tá, Helena Tomazel. Eu acho, gurias, que a gente junta 2 ou 3 questões, não é? Para depois vocês poderem conversar,
e assim eu vou vendo mais alguns comentários. Oi, Helena, Estão tudo me bom? ouvindo? Bom Sim, dia. bom dia. Só para parabenizar, né, a iniciativa da atividade preparatória e para agradecer e parabenizar as colegas, né, que fizeram essa enxugamento, né, do trabalho dela de um jeito tão criativo, né, e oportuno. O que me chamou mais atenção e que eu gostaria, assim, se fosse possível em algum momento ser discutido, né, é essa integração que a Rosela fez, né, entre o Ocidente civilizado, entre aspas, né, e esse Oriente, ou essa parte africana primitiva, né, que ela, há algumas décadas, teve a iniciativa de integrar essas culturas, né, e como isso, justo nesse momento em que a pandemia e todas essas questões ecológicas têm surgido, então eu fiquei pensando na mente, né, da autora, como se ela tivesse, vamos dizer assim, uma capacidade de memória do futuro, que vai acontecer daqui a algumas décadas. Só para a gente pensar nisso, assim, e ver como propor essa colocação para a autora. Só isso. E parabéns para as gurias aí pelo trabalho de enxugamento, ficou muito bom. E é interessante, né, a colonização, porque o Senegal foi colônia francesa, né? Então, nós sabemos que a Europa, né, colonizou a África, né? Tanto o norte quanto o sul, tem até trabalhos, não é da África do Sul, nesse livro da Rosela que foi apresentado, né? Então, aqui também na América do Sul, nós fomos colonizados, não é? Então, a questão é, não é, que lá teve colonização francesa, não é? E a Rosela foi fazer observação de bebês tanto na Itália quanto França, faz na Bélgica também, e na África, né? Que são todos países colonizados pela Europa. E ela fala da necessidade da descolonização, né, do observador e poder chegar no primitivo de cada cultura. Né? Isso nós sabemos também que fomos colonizados pela Europa, pelos portugueses e, psicanaliticamente, pela Inglaterra e pela Argentina. Então, a importância deste conceito que a Helena também falou, né, que talvez a gente possa desenvolver bastante no congresso, no simpósio, perdão. Vocês querem conversar, responder? Queres? Maria Clélia e Ana. Não, a Ana trouxe um aspecto importante da família senegalesa, que é uma família numerosa, né? E a Rosela, no texto, aí lembra o Íñigo, né? Que fala da capacidade de estar só, né? Do bebê, né? E aí ela diz o seguinte, que como uma família é muito grande, o bebê sempre está muito rodeado, né? Até dos vizinhos, dos visitantes, e que numa observação do bebê Reiki, né, a observadora notou assim que o bebê ficou surpreso, assim, parece que estava esperando que chegassem as outras pessoas, né? Então ela diz o seguinte, que essa diferença marca muito, né, na cultura senegalesa, essa questão que eles têm da proximidade, da solidariedade e do pertencimento ao grupo, né? Que isso já é muito precoce, né? E aí isso me lembrou um pouco o Bion, que também estudou grupos e continuou, e que dizia assim, que na verdade, né, no nosso mundo interno, nós temos sempre um grupo, né? E essa questão da descolonização, né, e ela fala dos riscos de não continuar colonizando, né? O que ela diz é o que eu achei interessante, ela diz assim,
que neste trabalho houve uma transformação na própria maneira dela ser e de ser no mundo, né? Que houve, na verdade, uma mestiçagem, não é? Um grande encontro de uma criatividade que cada um conservou as suas tradições, as suas crenças, né? E que se ela tivesse feito um transplante heterogêneo, que teria havido uma rejeição, né? E ela fala assim, da riqueza das tradições e da cultura senegalesa e o quanto que isso ela absorveu e ela conseguiu uma grande transformação e uma grande contribuição e uma integração das culturas, né? Não nenhuma exclusão, né? Cada um preservando os seus aspectos, né? E eu acho que isso é que é importante, até como a Helena trouxe, né? Essa integração, quem sabe, das nações e do mundo, né? E com esse olhar benevolente, né? E um outro aspecto também que me chamou a atenção no texto, que eles têm essa questão do olhar maldoso, força destrutiva, mas eles também acreditam nos curandeiros, nos feiticeiros, que também pode ter um olhar forte e que cura também, né? Então, eu acho que ela vai sempre... me passou meio uma ideia das flechinhas do Bion, assim, né? Um lado persecutório e um integrador, e a cultura vai se movimentando, né? Nessa roda. Eu achei muito bonito. Mas era isso. Ótimo. E no depoimento dela, que eu li no início, também ela disse, né? Isso que tu falaste, Maria Clélia, e respondendo também, conversando com a Leia, né? A transformação que ela sofreu, não é? Nesse trabalho que segue se mantendo e que ela espera que permaneça por muito tempo, tá? Que ela é outra pessoa depois desse trabalho. Ana, Eu só queria complementar o que vocês estavam falando, que a África teve sucessivas colonizações, começou com os portugueses, holandeses, franceses, ingleses brigaram pelo sul, pelo norte. Então, o risco que tinha, e que ela desde o início trabalhou muito, deles chegarem na observação com esse viés ocidentalizado e fazer uma recolonização. E ela buscou o contrário. Ela tentou, com o grupo, o tempo inteiro, ficar limpa, no sentido de ela receber. Ela, entre aspas, ser colonizada por uma cultura mais primitiva, mais fantasmática, e o quanto esses rituais e a vida deles, na maneira que eles lidam com a família, com o bebê, com a grávida, aquilo que a Adriana falou, né, de todo o desenvolvimento, como eles viram as soluções alternativas ou anteriores, a gente talvez ocidentalizados tivemos outras soluções, né? Eles têm uma solução mais primitiva, né? Não sei se mais verdadeira, mas e ela valorizou muito isso, né? A questão de poder chegar nessas famílias, né? Sem expectativas. A expectativa era poder receber, poder observar a microscopia das relações individuais, né? Pequenas, mas do grupo. E aí que eu pensei no sorgo, o sorgo sendo, né, um cereal que a gente alimenta animais aqui, né, e eles alimentam pessoas lá. Então, nesse sentido, né, o que é o alimento para nós, o que é o alimento para eles. E a mesma coisa ocorre, Ana, nisso que tu trouxeste, no processo analítico, né? Na relação mais primitiva, não é? Do paciente conosco e a capacidade que o analista precisa desenvolver para receber, não é? E aprender. Exato, aprender a trocar sorgo. Nós temos ainda 10 minutos. Eu vou fazer o seguinte, quem sabe eu vou chamar 3, 4 pessoas que sejam breves, não é, para colocar as suas ideias. Helena Rubenick, por favor. Depois Adriana Ribas.
Oi, estão me ouvindo? Oi, Helena. Não. Estão me ouvindo? Sim, bem-vinda. Estão me ouvindo? Ah, então tá. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns e a questão, porque isso tudo é muito novo para mim, mas a minha questão é bem direta e simples. Ana, para alguém que puder responder, corresponde a uma filiação, ao indicativo a que origem esse sujeito pertence, porque me parece que na adolescência eles já fazem outro ritual de separação, né? É isso. Muito obrigada, Helena. Obrigada. Muito obrigado. Adriana Ribas e Alice Lefkovics, depois. Abre o microfone. Tá me ouvindo, Nara? Bem, pode falar. Bem-vinda. Então tá. Primeiro quero dar os parabéns para vocês, colegas do dia, a Nara, a Adriana, a Ana, a Maria Clélia, e dizer que eu gostei muito, muito mesmo, né, das apresentações, do tema que vocês escolheram. Eu sou, vamos dizer assim, uma entusiasta da observação de bebês e achei muito interessante poder conhecer, né, um pouco mais dessa cultura, da cultura senegalesa e dos estudos da Rosela. Teve um aspecto em especial que me chamou a atenção, que eu queria só compartilhar brevemente com vocês, que foi a questão do olhar, né? O olhar e o significado do olhar nessa cultura. Como a gente sabe, né, o olhar é valorizado e é estudado por diversos autores, mas eu fiquei pensando quando a Ana trouxe a questão assim do carregamento do bebê nas costas, né? E quando eu fui para o Peru, também me chamou muita atenção isso, de que lá também as mães carregam os bebês nas costas e eles ficam durante muito tempo privados do olhar, né, um do outro. As mães ficam trabalhando e os bebês ficam naqueles sacos nas costas, assim como no Senegal. Mas eu achei interessante a Rosela trazer a questão assim de outros envelopes psíquicos, como, por exemplo, durante esse tempo o bebê fica em contato com a pele da mãe, né, e fica ouvindo a voz da mãe também. Então, ela dá uma importância, né? O que eu me lembrei dos estudos do Didier Anzet também, sobre o envelope sonoro, né? E aí, juntando com o que a Adriana falou, de como é importante também o bebê poder se segurar, vamos dizer, na mãe, psiquicamente na mãe, através dos mais diferentes envelopes sensoriais, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? A gente sempre prioriza o olhar, mas a questão assim de poder também integrar todos esses outros envelopes, né? E como eles são igualmente importantes, né? Então, achei bem interessante essa contribuição. Parabéns a todas vocês e ao dia. Obrigada. Obrigada, Adriana. Bom, infelizmente só vai poder falar a Alice. Tem mais outras pessoas inscritas que nós não temos mais tempo, agradecemos, e quem sabe no simpósio, não é? As pessoas podem expor mais as suas dúvidas. Tá? Obrigado a todos os outros e falamos com a Alice, porque temos só 5 minutos. Estão me ouvindo? Sim, sim, Alice. Então,
Tá. Só não tem imagem, mas estamos te Para aí, ouvindo. deixa eu tentar colocar a imagem aqui. Certo. Iniciar seu vídeo, para aí. Ok. Tá. Não, bem rápido, eu queria também agradecer, porque achei a reunião muito interessante, porque eu li alguns artigos do livro, né, e vocês conseguiram dar uma visão ampla, e me interessa muito essa questão do choque de culturas, né, e eu acho que uma coisa também interessante para a gente discutir é o que nós chamamos de primitivo e de que nós chamamos de civilizado, né, de desenvolvido, né? Porque eu acho que, claro, nós sabemos, né? A origem seria primitiva, mas a gente chama a cultura africana de primitiva, né? Eu acho que a gente tem que problematizar um pouco esses conceitos, né? Tendo em vista que as culturas civilizadas fizeram e têm feito até hoje condutas, por outro lado, primitivamente destrutivas, né, sobre as culturas diferentes. Então, eu acho que é algo bem interessante de se discutir. Outra coisa que eu acho que também é bem interessante é essa questão do olhar, né, e ver os nossos olhares também, porque nós temos algum tipo de olhar mais benevolente nesse início, né, mas e o nosso olhar que provoca todo o rechaço ao diferente, né? Que é dos civilizados também, né? Então, é muito interessante, eu acho que ela traz uma contribuição para o nosso pensar e para a nossa tentativa de, como a Nara disse, de descolonizar um pouco, né, a nossa psicanálise, que eu acho muito legal e apreciei muito esse convite e essa proposta de discussão. Queria agradecer. Obrigada nós, Alice. Olha, nos resta só que cada uma de vocês possa, né, se despedir e comentar alguma coisa, porque estamos em cima do horário, infelizmente. Quem é que quer? Eu posso começar. Eu fiquei pensando nisso, assim, né, porque a gente está falando também de uma atitude analítica, né, de um outro olhar, assim, de poder, acho que o que fica muito marcado, né, nos trabalhos da Rosella é esse respeito, né, e essa atitude de estar aberta ao diferente, né, o poder dar tempo ao tempo, né? Poder observar, poder esperar, poder respeitar, né? O que é diferente da gente. Eu acho que isso a gente leva para o nosso trabalho clínico, né? Enfim, que a gente também se depara com pacientes, né, diferentes, né? E quanto a gente fica com expectativas prontas, né? Então, é isso. Foi um prazer também ter mais contato com os trabalhos da Rosella e poder participar dessa discussão. Obrigada. Maria Clélia? Não, eu acho que, fazendo gancho com o que a Alice falou, não é? Essa questão da psicanálise, a gente também tem que se descolonizar, né? Eu acho que a Rosella traz um outro aspecto importante. Ela diz que às vezes a gente vai para culturas, né, mais como africanas, que às vezes tu chega com um sentimento de culpa, ou com uma idealização, ou com uma desvalorização, não é? E que isso, vamos dizer assim, perturba o nosso olhar, não nos deixa, né, a gente até fazer essa mestiçagem, né, criativa, de aproveitar, de fazer essa integração cultural, não é? E que este é que seria, vamos dizer assim, o processo que nos leva a nos transformarmos e integrar, porque eles também, eles estão muito abertos para coisas novas também, que eles não querem mais se fechar sobre eles mesmos, né? Então, que esse encontro foi muito produtivo e eu acho que a gente, lendo a Rosella, a gente sai transformado também, não é? Com outro olhar. Eu acho que isso é muito importante para a psicanálise. Eu acho que a psicanálise a gente tinha... Eu até trouxe a questão que eu trabalhei na função pública, porque mesmo dentro da nossa cidade a gente tem diferenças, não é?
E eu acho que sempre esse olhar respeitoso, né, para outras classes, para o diferente. Eu, na função pública, lendo agora a Rosela, eu me lembrei de tantos casos que me emocionaram muito. Eu lembrei muito de uma mãe que não pôde ter filhos e ela adotou um bebê, né? E ela relatava aquilo assim com uma emoção, com uma profundidade. Ela disse que chegou na Santa Casa e entre tantos bebês que o olhar dela se tocou com um bebê, né? E que surgiu dali uma paixão enorme, né? E ela já saiu do hospital dizendo para ele: tu não vieste da minha barriga, tu nasceu do meu coração, eu te amo. Então, ela nunca teve um momento, uma dúvida: quando é que eu vou contar para ele que ele é meu filho? Ela sempre conversou com ele. Então, às vezes, a gente vê de pessoas simples e mais humildes, né? O quanto que esse encontro com o primitivo e com o amor genuíno surge, né? Então, era mais isso, e quero agradecer, que eu adorei a atividade também. E esse encontro com a Rosela, eu acho que vai ser muito, muito bom para nós também nos transformarmos. Obrigada. Ana. Só para terminar, eu queria dizer que foi muito bom, tem sido muito bom participar do dia, e essa experiência com a Rosela tem sido muito rica, no sentido assim, eu acho que até no momento de pandemia, né, a gente também está buscando se vincular, manter o contato, ela vai vir virtualmente, né, a gente conseguiu reverter, né, Nara, então eu acho que isso é vida, isso é busca de expandir fronteiras, seja em termos de intelectuais, virtuais, ou seja psíquicos, né? Então, eu acho que no momento de tanta mortificação, a gente trabalhar com bebês, com o primitivo de cada um de nós, ou de culturas diferentes, eu acho que é muito rico, e tem sido muito bom nessa pandemia acompanhar, né, essa ideia de vida. A pandemia vai passar e a gente vai seguir trabalhando, estudando. Eu também queria agradecer a todos os presentes, a vocês três em especial, pelo trabalho todo que vocês vêm acompanhando desde o início do ano, desde o ano passado, com a Rosela, não é? E não sabíamos, graças a Deus, da pandemia que chegaria, e a perda nossa acabou se transformando, né, nesse simpósio de agosto, que eu acho que vai ser muito oportuno. Eu acho que a presença da Rosela segue sendo muito oportuna com tudo isso que está acontecendo, e eu tenho certeza que ela vai trazer momentos de intensidade e de possibilidade de transformação em cada um que assistiu o simpósio. Quero deixar o convite novamente para o simpósio e até lá. Um abraço. Tchau. Tchau.